Programa Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. Notícias, informações, esporte, denúncias, políticas. Rio Preto em Ação. Na comunicação, Tiago Navegante. O alerta para transtornos permanece nesta quarta-feira sobre a região norte. Os temporais vão acontecer de maneira muito forte entre o Tocantins, Pará, Amapá, sul de Rondônia e também o Acre. Rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora também devem ocorrer, assim como as descargas elétricas. Já em relação à faixa oeste do Pará e boa parte do Amazonas, o tempo fica intercalando entre sol com poucas nuvens e também rajadas de vento entre 40 e 60 km por hora e chuva no final da tarde. Na metade norte do estado de Roraima e também algumas áreas do norte do Pará, o tempo fica firme o dia inteiro, inclusive atenção à umidade relativa do ar, que deve ficar abaixo dos 30% nessas regiões. Falando nas temperaturas, o dia começa com 20 graus em Palmas, 21 em Belém, e a temperatura máxima alcança a casa dos 30 graus em Porto Velho, 32 em Manaus e 35 em Boa Vista. A gente foi participar da seletiva do Campeonato Brasileiro Escolar de Futebol de Campo, né? A qual se consagramos campeão. E agora em maio, dia 15 de maio, estamos viajando para Recife para representar o Amazonas. Para os atletas, para mim é muito importante, né? Principalmente por fazer história para o município de Nova Olinda. Primeiramente quero agradecer a Deus, agradecer ao professor Ronilson porque primeiramente foi através desse cara que a gente conseguiu realizar nossos sonhos. Sem ele a gente não teria ido para Manaus e não há palavras para descrever a sensação e emoção que a gente teve e está tendo. E dizer que o esporte é isso, né? É realização de sonhos. Quero parabenizar aqui meu amigo professor Ronilson, esse cara guerreiro demais, né, por acreditar nesse projeto. Professor, parabéns a você, a todos os alunos, agradecer o apoio de todas as pessoas, né, em especial nosso prefeito Adenilson, nosso vice Noé Barros, né, que foram pessoas importantes para que a gente pudesse estar proporcionando aí os nossos alunos, nossos atletas chegarem aí e trazer esse título para Nova Olinda do Norte, que é um marco no esporte novo-olindense. Esses garotos já entram para a história do nosso município. Então, para a gente é motivo de muita alegria, muita satisfação e muito obrigado, professor, por acreditar nessa rapaziada aí sempre. Com certeza, né, Jean? Acho que é a marca dessa administração, né? É acreditar e ajudar as pessoas a realizarem sonhos. Então, prefeito Adenilson, muito obrigado mais uma vez. Sem você nada disso teria acontecido. E agora o nosso próximo passo é o Campeonato Brasileiro Escolar, lá em Recife. Se Deus quiser, vamos com força total. Muito obrigado. Vamos para Recife. Administração cuidando da nossa gente. Há 70 anos, dia 31 de janeiro de 1952, nesta esquina, 7 de setembro com Joaquim Nabuco. O local, o Café Sombra, foi onde iniciou o caso Delmo. O caso que abalou a cidade de Manaus na década de 50. Delmo Campino Pereira era um jovem de 18 anos, que estudava no ginásio amazonense. Filho do dono da Serraria Pereira, uma das maiores empresas da cidade na época, que era localizado na colônia Oliveira Machado. Delmo, a fim de conseguir mais dinheiro para sanar suas dívidas que tinha com diversos amigos e pagar sua entrada nos quadros sociais do Rio Negro Clube, onde pretendia curtir o carnaval, decidiu assaltar a serraria do próprio pai. Aqui, Delmo apanhou um táxi do José Honório, um Hudson de placa 279, que daqui seguiu para a serraria do pai, que era localizado na colônia Oliveira Machado. E seguiu para a serraria, afirmando para o motorista que havia recebido uma ligação do pai para averiguar um possível incêndio no local. Mais à frente, próximo à primeira ponte da 7 de setembro, mais 2 pessoas entram no carro. Uma hora da madrugada, embaixo de muita chuva e lama, Delmo bate à porta da serraria, sendo recebido com abraços desconfiados do vigia Antônio Firmino,
Já que era filho do patrão, não desconfiou que ele poderia fazer algo contra ele ou contra a empresa. Foi quando os 2 rapazes que estavam na companhia de Delmo agrediram o vigia com uma chave inglesa. Deram várias pancadas na cabeça, que deixaram o vigia desacordado no chão. Com o vigia no chão desacordado, eles têm acesso à serraria. Procuram alguma quantia em dinheiro e não acham. O que eles acham somente? Um revólver calibre 38, no qual eles tomam posse. O taxista José Honório, que esperava Delmo e seus comparsas do lado de fora, provavelmente presenciou tudo, já que ao procurar um local para estacionar, posicionou o carro na visão de todo o ocorrido. Delmo volta para o carro e pede para seguir para a estrada de Campos Sales, que atualmente é chamada de Avenida Torquato Tapajós. E no caminho, o trio tem uma ideia. Esta é a Avenida Torquato Tapajós. Na época, era chamada de Avenida Campos Sales. Por essa estrada foi que Delmo e seus comparsas, na madrugada do dia 31, decidem parar por alguns botecos e no meio do caminho decidem matar o taxista José Honório, pois eles acreditavam que o mesmo poderia entregar o ato acontecido na serraria à polícia. Delmo convence o taxista para seguir quilômetros à frente, na estrada, com a desculpa de que iria na chácara de um amigo, que o estava esperando. Na altura do quilômetro 9, Delmo pede para parar o carro, dizendo que precisava fazer uma necessidade fisiológica. Sai do carro e vai para a beira da pista. Em seguida, pede para o motorista lhe trazer alguns pedaços de papel. Quando vira as costas, um dos comparsas acerta o motorista com 2 tiros. Tentando entrar no veículo, Delmo finaliza com mais 2 tiros. Ainda vivo, foi arrastado para a beira da estrada, onde foi deixado para morrer, imprensado numa cerca de arame farpado. Foi levado uma pequena quantia em dinheiro que estava no bolso do motorista. No caminho de volta, o carro tomba 2 quilômetros depois, tendo Delmo e os outros abandonado o carro e fazendo o caminho de volta para o centro da cidade a pé. Na volta, Delmo para na ponte da Constantino Neri e joga o revólver usado no crime nas águas do Igarapé da Cachoeira Grande. Pela manhã, a cidade acorda abalada com a notícia de um corpo encontrado na estrada de Campos Sales e da agressão ao vigia, que se encontrava em estado grave no Hospital Beneficente Portuguesa. Delmo procura seu pai e confessa a autoria dos crimes. Não restou a Delmo senão se entregar à polícia às 10 horas da manhã do dia 31 de janeiro. Em depoimento na delegacia, Delmo chegou a confessar o crime, mas entrou em contradição várias vezes, com medo de delatar possíveis comparsas. Naquele mesmo dia, às 3h30 da tarde, a polícia, juntamente com Delmo, faz a reconstituição do crime, nos vários pontos da cidade em que os fatos ocorreram. Mas antes, Delmo, em companhia da polícia, visitou o necrotério do cemitério São João Batista, onde ele, na presença do cadáver de sua vítima, não esboçou remorso nenhum, e na maior calma, apontava os ferimentos a balas disparadas pelo revólver que usou. No local, na estrada de Campos Sales, Delmo apresentava a fisionomia calma e um super controle de nervos, e sem se perturbar, passou a reconstituir o crime com riqueza de detalhes. Ao ser perguntado do paradeiro da arma usada, Delmo rumou juntamente com os investigadores para a Ponte dos Bilhares, onde Delmo e um agente da polícia caíram na água e acharam a arma usada. O pai de Delmo avisa a polícia que recebeu no telefonema horas antes, sendo ameaçado de morte caso Delmo não assumisse sozinho os crimes cometidos. Começa então os vários depoimentos contraditórios de Delmo. A classe dos motoristas já ensaiavam linchar Delmo no momento da reconstituição do crime. A polícia observou uma movimentação dos motoristas para arrancar Delmo das mãos da polícia e fazer justiça com as próprias mãos, o que não ocorreu nesse primeiro momento. Nesse dia 31 de janeiro, quinta-feira, Delmo continua detido e sendo submetido a rigoroso interrogatório. Não perca a parte 2 no dia 5 de fevereiro. O caso Delmo, o crime que abalou a cidade de Manaus. Eu trouxe como minha convidada aqui a irmã Hilda. É um símbolo de vida. Tem muitos que não creem. Vivemos na maior nação católica do mundo, uma nação de cristãos, espíritas, confissões afro, evangélicos. E essa mulher é uma coluna de fé, de perseverança.
Uma figura que foi conhecida por orar pela nação, pelo país, e que a mim me orgulha muito. Eu, senadora Leila, que perdi a minha Dadá com 57 anos de idade. Minha mãe se foi muito jovem. E nada na vida como ter mãe, ter colo. Quem já teve as suas que partiram sabe o que é essa dor. Mas aquelas que estão vivas sabem o quanto importante é. Por isso eu quero homenagear essa mulher, que ora pelo país, que ora pela nação, pelas autoridades constituídas, e Vossa Excelência falou uma coisa importante ao final do discurso da senadora Damares. Esse não é o encontro, aqui se esquece, é o encontro da vida e um momento de que a Bíblia diz: a quem honra, honra de honrar as mulheres. Não tem cor ideológica para lutarmos a vida, lutarmos princípios e lutarmos as crianças. Bom, me parece que ele continua envolto pelo processo de delírio que sempre norteou a carreira política dele, mesmo antes de assumir a própria presidência da República, e ele vai insistir em teses absurdamente estapafúrdias. Faz o menor sentido, como o Josias muito bem colocou, não faz o menor sentido alegar que um governo recém-eleito, que está prestes a assumir a chefia do Executivo, organizaria algo daquela ordem no sentido de atentar contra as próprias instituições que está prestes a assumir. Agora, a meu ver, é difícil estabelecer análises racionais na forma como o Bolsonaro e o bolsonarismo agem, porque não existe nenhum nível de racionalidade que dê conta de explicar o próprio funcionamento do bolsonarismo. Por vezes, o bolsonarismo ascendeu num cenário sociopolítico muito caótico. E o Bolsonaro e os principais membros do bolsonarismo são figuras muito unidimensionais, que não têm resiliência para se adaptar, para agir de uma forma distinta, considerando possíveis variações nesse cenário. E isso se aplica, inclusive, para essas pessoas. Vocês veem, por exemplo, é exatamente esse tipo de coisa, esse bolsonarista destruindo essa relíquia, é exatamente esse tipo de coisa a qual eu me refiro. Agora, veja, Fabiola, me parece que eles estão testando o humor das instituições brasileiras. Houve um anúncio do Flávio Bolsonaro de que o pai voltaria no dia 15, isso foi revisto, ele pediu desculpa, considerando aí, a meu ver, pelo menos, o estrago que o escândalo das joias causou no capital político dele, no que resta do capital político dele. Agora, uma série de coisas que apontam um sem número de irregularidades e de crimes e de coisas com as quais o Bolsonaro deve responder. Seguramente é um escândalo que ele consiga permanecer protegido pelo regime estadunidense, com tudo isso que incide de prova contra ele. Existe aí uma avaliação da própria Polícia Federal, no sentido de usar o artigo 302, que discorre acerca da evasão do distrito de culpa. Isso é um artigo do Código Processual Penal. A pessoa pode ter a prisão cautelar decretada em virtude disso, e, a meu ver, toda a institucionalidade brasileira depende disso. A gente não pode, enquanto país, permitir que um ex-presidente atue de uma forma absurdamente responsável e, em seguida, simplesmente diga que não foram os meus apoiadores, são infiltrados, a gente quer uma CPMI para investigar esses fatos. Ora, é óbvio que isso tem como objetivo principal distrair a atenção da sociedade civil, gerar factoides, estabelecer algum nível de distração política que seja capaz de ofuscar, sobretudo, os crimes, essas questões das joias, tudo que está em pauta aí, inquérito de notícias falsas, enfim, todo um conjunto de coisas que incide contra o ex-presidente, segundo o qual ele precisa responder. Eu concordo novamente com o Josias, me parece que é precisamente o caso de trazê-lo à realidade. As instituições brasileiras precisam ser fortes no sentido de fazer
fazê-lo entender que ele não é mais o presidente da República, que ele não tem mais o amparo do Procurador-Geral da República, ele não tem mais a prerrogativa de se defender atrás da presidência da República, e ele precisa arcar com as consequências que os atos dele produziram. E isso é algo absolutamente nevrálgico para a organização social do país, Fabiola. Condenado. O senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, tá fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou tá fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, Se o senhor falou em vídeos que está na internet, que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja, o senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo, vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo. Padre Kelson. Kelvin. Isso. Padre, candidato padre. Candidato padre, gostaria de perguntar para o senhor, para quantas pessoas, durante a pandemia, o senhor deu a extrema unção? Quem tem que se arrepender de alguma coisa aqui são alguns candidatos que estão aqui mentindo, como a senhora e outros que estão aqui apenas para tentar enganar você, eleitor. Depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou um emprego de cabo eleitoral. Nós temos um candidato cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. Por favor, o candidato Senhor, Padre por favor, Kelman... me deixa responder, me devolve, por favor. Mantenha-se em silêncio. Eu quero que devolva. Em Cabo respeito eleitoral. à sua oponente. Cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro, que, por sua vez, é candidato... Você é cabo de Lula, que é de esquerda. Candidato, o senhor não deve interromper a outra candidata que está falando e o seu tempo será acrescido, candidata Tronic. Desculpe. Eu poderia Mantenha-se, por favor, em começar silêncio, em respeito. novamente. Eu vou pedir só um minuto aos dois. Pronto. Bem se vê que depois do auxílio emergencial, o senhor arrumou realmente um novo emprego de cabo eleitoral do candidato Jair Bolsonaro. O senhor não tem medo de ir para o inferno, não? Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouquinho de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estava desrespeitando um padre, mandando o padre para o inferno. A senhora não me respeita, a senhora deveria me respeitar. A senhora não sabe o que significa um sacerdote, a senhora não sabe o que significa um sacerdócio, a senhora não sabe o que significa o cristianismo. Bom, agora eu acho que o senhor vai se dar mal com o seu candidato, o senhor vai arrumar confusão aí, perigoso perder o cargo de cabo eleitoral, mas vamos lá. Quero aproveitar esse momento para mostrar que não tem proposta, só tem xingamento. E dizer... Ninguém. Senhor, por favor. Candidato, por favor. Eu quero aproveitar esse momento para dizer que eu não mandei o senhor para o inferno, tá? Mas eu perguntei se o senhor não teria medo de ir para o inferno, porque o senhor não disse que deu nenhuma extrema-unção na pandemia. A pergunta o senhor não respondeu. Sobre imposto único, eu vi que o senhor não estudou. O senhor está parecendo mais o seu candidato, que é nem estuda e nem trabalha, o senhor não estudou. E dizer mais, não deu extrema-unção porque o senhor é um padre de festa junina. Não existe padre de festa. O senhor, por favor, se mantenha calado. Por favor, candidato, o seu tempo já está esgotado. A senhora concluiu a sua fala, candidata Tronic. E dizer mais, que não sabe nem o que é direita e o que é esquerda. Não sabe, não sabe. Tempo esgotado, então vamos lá. Considerando que assim quis o destino, eu vou aproveitar, mandar um abraço para o padre Antônio Nacoldi
que foi padre da Igreja Sírio-Ortodoxa de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que me casou. O casamento deu certo, Padre Antônio. Um beijo enorme para o senhor. Parabéns por a senhora, pelo menos, valorizar alguns padres, né? Está reconhecendo os sacerdotes e os valores que ele tem. Eu conheço o padre que ele casou, tá? Conheço muito bem, ele sabe quem eu sou. Agora a senhora precisava conhecer mais a mim e me respeitar. Estão precisando de catequese. Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese. Temos que perdoar, né? Eu perdoo o padre. Eu perdoo o padre. Roque deve tudo que tem a Silvio Santos. Graças a uma chance que ganhou do apresentador, sua vida mudou completamente. Não é um bom patrão, é um pai para todos os funcionários do SBT. E o paizão ainda deu um presentão ao assistente durante a pandemia. Gonçalo, Roque e Silvio Santos trabalham lado a lado há 65 anos. Eles se conheceram na década de 1950, quando Roque tinha apenas 15 anos. O assistente de Silvio teve uma infância muito difícil. Por falta de dinheiro, ele mal frequentou a escola. Eu estudei até o 3º ano primário, porque meus pais não tinham condição de comprar uma caneta, não tinham condição de comprar um livro e nem um caderno. Para piorar, Roque perdeu o pai com 12 anos e a mãe aos 15. Ele então começou a engraxar sapatos no Mercado Municipal de São Paulo. Mas Roque queria um emprego fixo e acabou conseguindo uma vaga na extinta Rádio Nacional. Ele trabalhava como office boy na emissora, mas ajudava em outras áreas. Eu terminava de fazer as entregas e ajudava na portaria. Silvio era locutor na rádio e foi na entrada do prédio que eles se conheceram. E fui pegando amizade com um, amizade com outro. Foi que até um dia eu conheci o Silvio. Aos poucos os dois foram se aproximando. Silvio sempre admirou o modo como Roque tratava as pessoas. Por isso, quando o apresentador passou a comandar um programa na TV Paulista, levou Roque para ajudar a organizar a plateia. Você trata bem das pessoas, você vai ser o responsável pelo meu auditório. O mesmo aconteceu quando Silvio fundou o SBT em 1981. Ele não só levou Roque para trabalhar em seu canal, como assistente se tornou o primeiro contratado da emissora. No início, Roque fazia de tudo. Sou o número 1. Aqui nessa casa eu lavei banheiro, limpei muito o chão. Mas logo foi promovido. Ele começou a gerenciar o auditório do programa Topa Tudo por Dinheiro. Apesar de trabalhar atrás das câmeras, o apresentador sempre fez questão que Roque aparecesse no programa. Vamos recebê-lo como artista. Vamos lá. É o Roque. Desta maneira, o assistente ficou conhecido em todo o Brasil e ganhou milhares de fãs. Olha, às vezes eu fico até sem jeito. Muito fã, em praticamente todo o país, né? As pessoas querem vir aqui a ver, falar que não quer ver artista, quer ver eu. Roque sempre foi muito ativo e apaixonado pelo que faz. Mas durante a pandemia teve que se isolar em casa. Na época, ele morava com a família em um imóvel na Zona Norte. Segundo Janilda, a esposa de Roque, ele sofreu por ter parado de trabalhar nesse período. Ele entrou em depressão, chorava, ficou mal, ficou muito mal. Silvio Santos então teve uma ideia para ajudar o amigo. O dono do SBT presenteou Roque e toda a família do assistente. Ganhamos essa casa de presente do Silvio. O casarão fica em um condomínio fechado na cidade de Jundiaí e foi a salvação de Roque. Ainda bem que a gente veio para esse lugar, um condomínio que ele podia sair, caminhar, porque em São Paulo estava difícil. Roque é muito grato a Silvio e garante que nunca vai deixá-lo na mão. Patrão não tem, patrão é meu amigo. Me lembro como se fosse hoje, o dia em que nos conhecemos, meu amigo. De lá pra cá foram muitas histórias, parcerias e lealdade infinita. Isso que é parceria? Conhecer a história de Silvio Santos e Roque? Zapeando. Nos últimos anos, o trabalho falou pela gente. E a gente sabe que todo esse trabalho transformou a vida de milhares de amazonenses. Transformou a vida da Andréia e de 300 mil mulheres que recebem o auxílio estadual permanente. Transformou a rotina da Ana e do João, que hoje usam o passe livre para chegar na escola.
Transformou e recuperou a saúde da dona Maria Isabel, que ficou internada na primeira UTI do interior. Transformou a alimentação da família da dona Rosângela e da Josiane, que comem por R$1 no prato cheio. Todo esse trabalho vai continuar e chegar a muito mais gente. Porque para nós, o trabalho só tem sentido quando ele transforma a vida de quem vive aqui. Governo do Amazonas. Trabalho que transforma. Dona Ana Caroline mora com o filho há 10 anos na comunidade Coliseu, do bairro Jorge Teixeira. Ela é a beneficiária número 100.000 da tarifa Manauara, que garante desconto de 50% no valor final da conta do consumo de água tratada às famílias de baixa renda. Antigamente eu pagava R$50, como eu falei antes, né? Agora eu pago, como todo pode ver aqui, eu pago 25, né? A metade do preço. Então com os outros 25 eu posso comprar um frango, comprar um café, alguma coisa a mais para dentro de casa, né? Essa era a rotina da dona Ana Caroline antes da água encanada pela concessionária Águas de Manaus. Todos os dias ela descia e subia esse barranco para buscar água. Hoje, na capital amazonense, são mais de 115 mil famílias beneficiadas pelo serviço Tarifa Social Manauara aqui na cidade. Todos os dias eu tinha que descer uma certa distância, né, barranco abaixo, para ir buscar água lá na baixada, na beira da cacimba, para tomar banho. Tinha que trazer garrafão de água para fazer comida, para beber, né? Porque era trazido no balde, então tinha a caixa ficar lá do lado de fora, onde pegava chuva. E era meio complicado. Às vezes ficava com um bichinho dentro, quando ficava muito tempo. Em 2018, quando a concessionária Águas de Manaus chegou no Amazonas, eram 20 mil famílias cadastradas na tarifa social. Hoje esse número multiplicou e o benefício atende mais de 550 mil pessoas. É a capital brasileira com mais cadastros na tarifa social. Essa proteção ela tem alguns critérios e o critério principal é o critério do Bolsa Família, ser contemplado pelo benefício do Bolsa Família. Então nós implantamos aqui a rede, as ligações, não pagaram pelas ligações em função de adequar o critério da tarifa social. E aí a gente concede o benefício também na conta, né, que aproximadamente hoje é uma conta em torno de R$25 por família. O consumo consciente de água também garante esse benefício. Cada casa precisa ter um consumo de até 15 mil litros por mês. Se tiver consumo acima desse montante, aí paga a tarifa normal. Então, por isso que é importante as pessoas economizarem, usar água racionalmente, né? Porque se extrapolar esse limite de 15 mil litros, ele vai pagar a tarifa mais cara. Para obter o serviço da tarifa Manauara, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele pode procurar nossos postos de atendimentos presenciais, tem o 0800 também, pode ser solicitado, e através do atendimento WhatsApp, que nós temos também. Todos esses serviços estão à disposição para proteger todas as famílias que precisarem da tarifa social. Cadê o pessoal do Pascoal Alajo, tá aí? Hoje nós estamos vindo aqui para falar basicamente sobre moradia, sobre dignidade, sobre respeito. Porque não tem nada mais importante do que a gente ter um lar para chamar de nosso, para a gente poder criar os nossos filhos, para que a gente não fique ou passe a noite com medo de que na manhã vão estar desapropriando a nossa área e alguém vem chegar lá para dizer pra gente que a gente tem que sair da nossa casa. O que nós estamos fazendo aqui agora é assinatura para compra daquela área do Pascoal Alajo. A partir de agora, a área do Estado, se é do Estado, é do povo do Pascoal Alajo. Ninguém vai tirar mais vocês de lá. Em nome das associações da Ocupação Pascoal Alajo, do Nova Conquista,
Muito obrigado, governador Wilson Lima. A gente fica muito feliz com o presente que o governo do estado do Amazonas está dando para as 800 famílias do Pascoal Alágio. E hoje nós estamos aqui. Muito obrigado. Muito obrigado do fundo do coração. Promessa dada é promessa cumprida. E até o final do ano a gente vai dar o título definitivo para cada um morador do Pascoal Alágio. Fernanda descobriu a endometriose aos 18 anos de idade. Os primeiros indícios foram o grande fluxo menstrual e muitas dores ao ter relações sexuais. Eu menstruei aos 9 anos de idade e desde do meu primeiro contato com a menstruação e tudo mais, eu sempre tive muita cólica. Meu fluxo sempre foi muito, muito forte. Eu já cheguei a passar 2, 3 meses menstruando direto, sem parar. Após 2 anos, ela conseguiu controlar o distúrbio com medicamentos receitados por especialista. A doença não afetava somente o físico, mas também o psicológico. Hoje, ela sonha em ser mãe. Pelo menos é um dos meus sonhos. Mas agora está sendo bem tranquilo para lidar com isso. Eu tomo anticoncepcional e tudo mais, o prescrito pelo médico agora. E tem me ajudado muito. Eu não menstruo, eu não sinto muita cólica. A doença afeta hoje mais de 7 milhões de brasileiras. De acordo com a Associação Brasileira de Endometriose, cerca de 10 a 15% de mulheres em idade reprodutiva de 13 a 45 anos podem desenvolver a doença e há 30% de chance de que elas fiquem estéreis. Uma para cada 10 mulheres tem a doença, 20% não sabe. Cerca de mais de 50% até 60% das mulheres têm sintomas e que precisam ser relatados para um médico, e 30% acabam evoluindo para a questão da infertilidade, que precisa de tratamento. Entre os sintomas da endometriose estão dor pélvica crônica, dor ao urinar ou evacuar, dor durante a relação sexual e uma razão comum para a infertilidade. A gente fala aqui de endometriose da dor que incomoda, aquela dor que vem forte na menstruação, que cada menstruação ela vem às vezes cada vez mais forte e ela se torna incapacitante. Ao sentir qualquer tipo de dor relacionada ao útero, procure um médico ginecologista. Se tem uma coisa que o amazonense gosta é de comer peixe. Jonas é um deles e já garantiu o pescado de hoje. Como bastante, todos os dias como peixe. O jaraqui tá novinho, tá muito bom. Para a dona Ana, o preço dos peixes está caro. Eu gosto de peixe, mas o preço é muito caro, né? E essa época é mais cara ainda, né? Não tem facilidade, se quiser comer tem que pagar. Estamos na quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa. Faltando menos de 15 dias para a Semana Santa, o peixe, que é o principal alimento para os cristãos nesse período, ganham ainda mais destaque. Segundo os feirantes, os valores não devem subir e os movimentos começam a ficar mais intensos aqui na feira da Manaus Moderna. Mas o preço vai continuar esse mesmo, não aumenta nada não. O preço é esse mesmo, estamos aqui de 40, 60. O preço é esse mesmo, e agora vai aparecer o peixe miúdo, que foi liberado do defesa, já acabou o defesa, vai aparecer mais qualidade de peixe. A banda do tambaqui está entre 40 a 60 reais. O jaraqui varia de 20 a 30 reais 7 unidades. Já a dúzia da sardinha está em média de 30 reais e o pirarucu 35 reais. A expectativa do Luiz é que as vendas aumentem ainda mais. A venda esse ano vai ser melhor do que o ano passado, porque nós passamos 2 anos de pandemia. Então nós esperamos que a Semana Santa o povo amazonense venha para comprar os nossos produtos aqui. Após o carnaval, vem o período mais doce do ano. Nas prateleiras, ovos de chocolate. No ano passado, 36,2% dos lares brasileiros consumiram os doces. São mais de 7 milhões de novos lares que compraram ovos de chocolate. Todo esse mercado abre espaço para pessoas comuns tirarem uma renda extra.
O consumo dos ovos de chocolate deve seguir em alta em 2023, mas com destaque para os ovos artesanais, aqueles que são feitos em casa por microempreendedores, como é o caso da Karen, que trabalha fazendo esses ovos caseiros. Karen, me conta um pouco como está a sua produção nesse período. Bom, vamos lá. Esse ano é um ano atípico para mim, é a primeira Páscoa que eu não vou estar presente na cidade, mas mesmo assim eu quis abrir o meu cardápio, porque nós temos clientes que já compram comigo desde 2015, que foi quando eu comecei, e comprei o material, e no início eu comprava a pior qualidade, né, as coisas mais baratas, e ao longo de todos esses anos eu apostei no diferencial dos meus produtos, que é a apresentação deles, que é como eu faço com as rosetas de chocolate, rosetas de brigadeiro, e claro, uso também os melhores insumos. A confeiteira trabalha há 8 anos nesse período e a maior diferença nesse tempo foram os preços dos ingredientes que dispararam. Porque o mercado tudo aumentou muito, tudo, como o leite condensado, que triplicou de preço, o creme de leite, as matérias bases de um bom brigadeiro, né, infelizmente aumentou muito. Então do ano passado para cá eu já senti uma diferença, porque eu tive que aumentar o meu preço sem perder a minha qualidade. Mas é aquilo que eu falo, o artesanal ele ainda é a melhor opção comparado com as coisas no mercado. O que não falta nesse período é a paixão por fazer os ovos que celebram a Páscoa. Olha, eu repudio essa fala do presidente Lula, é uma fala de baixo calão, utilizando termos grosseiros, uma forma que eu nunca me reportei a ele. E a gente vê aí algum desequilíbrio, porque o presidente já chamou agricultores de fascistas, já disse que não confiava nos militares. Ontem fez uma fala absurda sobre livros de economia que já teriam sido superados. E o que a gente percebe é uma tentativa de diversionismo em relação às falhas do governo. Vejam só essa semana, foi prometido a semana inteira que ia ter uma âncora fiscal, que ia ser lançada uma âncora fiscal. Isso foi colocado como uma expectativa para ser divulgado antes da reunião do Copom, do Banco Central, e aí nós tínhamos uma perspectiva de redução de juros. E no final não teve nada, não foi apresentada essa âncora fiscal, que novamente é postergada, e os juros continuando alto, matando aí o crescimento econômico, mas principalmente em razão desse descontrole fiscal. Então eu repudio veementemente, acho que o presidente feriu a liturgia do cargo, utilizar esse palavreado de baixo calão, e simplesmente a gente tem que questionar, principalmente quando isso é utilizado como forma de desviar o foco em relação às falhas e os fracassos do governo atual. Senador, eu queria saber agora, mais do ex-juiz, inclusive, se cabe alguma interpretação nessa fala, tirando os palavrões, e não é a primeira vez que a gente vê presidentes falando palavrões aqui no Brasil, tirando os palavrões, eu queria entender, tem um momento que o presidente fala, se prepara que eu vou provar. Ele, na verdade, ele está querendo, a vingança seria em provar a inocência? É isso que ele quer dizer? O senhor consegue entender essa interpretação? A minha interpretação é que o presidente está se vingando da população brasileira, que o governo não tem apresentado os resultados. Se disse que ia ter picanha, se disse que ia ter cerveja para todo mundo, e nós vemos, na verdade, um crescimento econômico pífio, prometido aí previsto 0,8% nesse ano. E em decorrência do quê? O governo começa com um grande descontrole fiscal de 200 bilhões, um grande rombo, que faz com que os juros que eram para ser baixados, nós tínhamos essa expectativa esse ano, os juros têm que ser colocados lá em cima para controlar a inflação e controlar a deterioração das expectativas do mercado. Então, quando o presidente fala que ele queria se vingar, eu só posso interpretar nesse contexto que ele está querendo se vingar da população brasileira. Agora, nós temos que deixar muito claro e tirar essa farsa do ar. Lula foi condenado por 9 magistrados. Não fui somente eu proferi a sentença de primeira instância. O tribunal em Porto Alegre, 3 juízes proferiram sentença na apelação, acórdão, como é chamado, e mantiveram a sentença. E depois essa decisão foi mantida pelo STJ lá em Brasília, outros 5 magistrados. Houve sim a decisão do Supremo,
que anulou o processo por questões formais, mas também vamos deixar muito claro, o Supremo nunca disse, isso foram palavras inclusive do ministro Gilmar Mendes, que Lula era inocente ou que ele teria sido absolvido das responsabilidades. O que houve foi a identificação de uma falha processual, da qual eu discordo, acho que não houve falha nenhuma, mas respeitamos a decisão do Supremo, e que acabou permitindo que o presidente voltasse à cena política. A minha avaliação, o presidente deveria fazer uma autocrítica do porquê tudo isso aconteceu. E por que tudo isso aconteceu? Porque houve corrupção nos governos do PT. Mensalão, Petrolão são inegáveis. E o caminho a ser perseguido é de prevenir que esses casos aconteçam novamente. Veja o que o governo está fazendo agora com a lei das estatais. Está atacando a lei das estatais exatamente para tentar fazer todo aquele loteamento político que foi feito no passado. Atacou no Supremo Tribunal Federal, está atacando no Congresso, e eu, como senador nessas circunstâncias, só posso repudiar tanto a fala como as ações e sugerir ao presidente da República que faça a autocrítica em relação ao seu linguajar e em relação ao que aconteceu no passado. Ô, senador, eu vou lhe pedir que tenham as respostas um pouco mais rápidas, porque eu estou com 2 analistas aqui querendo também fazer perguntas e eu faço a minha última muito rapidamente, que é a seguinte: o senhor e o presidente Lula travam aí um duelo, a gente pode dizer assim, porque o senhor está sempre também criticando o presidente Lula, está sempre pronto a responder, seja nas redes, como agora, por exemplo, está aqui rapidamente respondendo. A gente vai ver ainda esse duelo agora na política durante um tempo? Eu nunca levei essas questões para o lado pessoal, eu nunca ofendi o presidente. Quando o presidente utiliza essa linguagem ofensiva, de baixo calão contra mim, a meu ver, ele gera até um certo risco pessoal para mim, para minha família, colocando a gente de uma maneira... Eles falam muito, né? Tal do discurso de ódio. Eu nunca me proferi palavras desse tipo. Eu fiz o meu trabalho como juiz e agora estou fazendo o meu trabalho como senador. Estou na oposição, estarei na oposição, mas uma oposição racional. Inclusive, se o governo apresentar projetos bons, até agora não fez, nós estaremos defendendo esses projetos, votando pelo povo brasileiro. Agora, eu jamais farei isso tratando essas questões do nível pessoal, como está fazendo o presidente Lula. Olá, boa noite. Falta de informação e insatisfação do aeroporto de Manaus. Voos foram cancelados ou atrasados por causa de obra emergencial. Só soube aqui quando eu cheguei, quando eu estava lá na sala de embarque, eles anunciaram que não ia ter voo, que o voo tinha sido cancelado. Motorista perde o controle, caçamba invade casa e mata uma pessoa. Um adolescente ficou gravemente ferido. De acordo com a família, o morador da casa permanece internado na UTI do Pronto-Socorro Platão Araújo. Defensoria Pública aciona a Justiça para impedir transferência da rodoviária para o Terminal 6. E hoje é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Mas será que a sociedade brasileira conseguiu avançar nessa questão? Nós precisamos procurar saber se realmente a instituição polícia está preparada para debater este assunto. E a gente quer saber o que é que você tem a dizer sobre isso e todos os assuntos do dia. Comenta pelo 991367874. O seu Jornal do Amazonas, que te mantém atualizado sobre os assuntos do dia, já está no ar. E a gente já começa o Jan 2 de hoje com o assunto de economia que pode afetar o bolso de todos nós. Hoje aconteceu uma reunião fechada com empresários do Amazonas e o governo do estado confirmou o aumento da alíquota do ICMS a partir de abril deste ano. O imposto passará, portanto, dos atuais 18% para 20%, como uma forma de equilibrar as finanças do estado. No entanto, os empresários alertaram que a medida pode trazer queda do poder aquisitivo da população de baixa renda, além de aumentar a inadimplência e também as demissões.
A reunião foi na sede da Secretaria da Fazenda, no Aleixo. Empresários de vários segmentos foram comunicados do aumento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. O ICMS é um imposto estadual que incide em praticamente tudo: alimentos, vestuário e até combustíveis. O percentual hoje é de 18% e vai passar para 20%. Atualmente, de acordo com um estudo aprovado pelas empresas, um produto comprado fora do Amazonas por R$100, acrescido de impostos federais, margem de lucro e do ICMS, chega na mão do cliente por R$ 222,96. Esse mesmo produto, com o aumento do ICMS, deve passar a custar R$ 237,22. Especialistas alertam que essa é apenas uma estimativa e que, na prática, o impacto pode ser ainda maior. O aumento de carga sempre vai diminuir a base do consumo, né? E sempre a população mais carente ou a sociedade como um todo vai ser penalizada. Vão retrair investimentos externos e internos. E isso é muito ruim. Segundo a Secretaria da Fazenda do Amazonas, o aumento serviria para equilibrar perdas de mais de R$1 bilhão provocadas por medidas do governo federal na gestão passada, que reduziu o ICMS dos estados no período eleitoral. Já os empresários alegam que, com base em dados de empresas locais, não houve queda na arrecadação do estado. Pelo contrário, teria havido aumento de 14%, quando passou de 25 bilhões e 500 milhões de reais em 2021 para 29 bilhões e 300 milhões em 2022. Não tem muito que a gente possa fazer. Nós viemos aqui conversar com o secretário de Fazenda, várias entidades vieram aqui, e nós pedimos que fosse ou postergado, que fosse revisto, para que se deixe como está hoje em dia em 18%. À medida que ele disse que isso era impossível nesse momento, então, a partir de 1º de abril, os impostos vão aumentar. Na prática, o aumento da alíquota do ICMS começa a vigorar a partir de 1º de abril deste ano. Porém, há a promessa do governo do estado de voltar com a alíquota normal, caso o estado volte a arrecadar como antes. Estamos saindo cientes de que sim, haverá o aumento dessa tributação, mas o governo, através do seu corpo técnico, estará a todo instante avaliando e, na medida do possível, fazendo a redução dessa alíquota. Então, é essa a nossa expectativa, que possa haver essa redução dentro desse acompanhamento que será feito, e nós também estaremos, juntamente com o governo, avaliando essas situações. Nós procuramos o governo do estado, mas não recebemos resposta ainda. O espaço segue aberto. Mudando de assunto, um homem morreu num acidente registrado ontem à noite aqui em Manaus. Uma caçamba invadiu uma casa. Hoje cedo ainda era possível ver o estrago. Uma outra vítima segue internada. Hoje cedo, a caçamba ainda estava dentro da casa. Leonice, que mora ao lado, estava preocupada. O dono da empresa já apareceu aqui, eles estão querendo tirar a carga do caminhão, né, para poder retirar o caminhão aí. Mas só que é assim, eles não podem retirar assim sem o auxílio da Defesa Civil e nem o Corpo de Bombeiro, porque como vocês podem ver, a parede ao lado que está segurando a caçamba, ela corre risco de cair. Se cair, vai cair sobre a minha casa. Por volta das 11 da manhã, a empresa responsável pelo veículo enviou uma equipe para retirar um carregamento de seixo da caçamba, para ela ficar mais leve e facilitar a retirada do carro. O acidente foi na noite de segunda-feira. O motorista da caçamba foi até o local auxiliar outra equipe da empresa de materiais de construção, que teve dificuldade para subir uma ladeira. O condutor tentou fazer uma manobra na rua Criciúma e perdeu o controle do veículo. Marcelo Silva de Souza, de 37 anos, morreu durante a batida. Ele era o ajudante do motorista. O condutor sofreu ferimentos leves. Wagner Lohan, de 16 anos, que mora na casa atingida, também ficou ferido. De acordo com a família, Wagner está internado na UTI do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo e precisou passar por alguns procedimentos cirúrgicos, pois teve alguns órgãos perfurados durante o acidente. Quem mora próximo ao local diz que outros acidentes já foram registrados nessa área. O poder público devia se movimentar em fazer algo para melhorar não só a vida dos moradores, mas tanto como pedestre. A minha vida aqui dentro de casa, quase não consigo dormir. Então o perigo é constante aqui. E chegou ao segundo dia a realização de audiências para definir se o julgamento do caso Bruno e Dom vai à júri popular. O Rony Elias fala ao vivo de Tabatinga, com quem eu converso agora. Oi, Rony, boa noite. Nesse segundo dia, boa tarde, Luana, boa tarde a todos. Nesse segundo dia da audiência de instrução, estava previsto
serem ouvidas 4 testemunhas de acusação do Ministério Público Federal, mas 2 foram dispensadas. A audiência começou por volta de 7h10 da manhã e cerca de meia hora depois teve que ser suspensa porque houve interrupção no fornecimento de energia aqui na cidade. Por isso, tiveram que usar um grupo gerador da Justiça Federal, o que foi possível retomar os depoimentos. O Alexandre Rissayasso e o Michel Castro fizeram uma reportagem que mostra os 2 dias da audiência de instrução sobre o caso dos assassinatos de Bruno e Dom. O juiz federal Fabiano Verli, junto com 2 procuradores da República, ouviram o depoimento de 2 testemunhas. Outras 2 foram dispensadas. Os advogados de defesa e de acusação, junto com os 3 réus, acompanharam a audiência por videoconferência. Uma das testemunhas pediu que os réus não acompanhassem o depoimento dela, porque se sentia ameaçada por eles, o que foi aceito pelo juiz. Os advogados de defesa pediram ao juiz Fabiano Verli que se declare suspeito e se afaste do processo. Eles alegaram que o magistrado se comporta de maneira parcial, cerceando o direito da ampla defesa. O juiz preferiu não comentar, mas informou que apenas indeferiu perguntas dos advogados que saíam do que havia nos autos do processo em relação à execução do crime. Para amanhã, estão previstos 4 depoimentos de testemunhas. Os 3 réus serão ouvidos em outra data que ainda será definida. Depois de ouvir todas as testemunhas e os réus, a Justiça vai receber as considerações do Ministério Público e da Defesa. Só depois vai decidir se os réus irão à júri popular. As partes sempre terão oportunidade de deduzir os seus argumentos livremente. E ao final dessa primeira fase de um processo ligado ao júri, eu decidirei se esse processo irá para plenário. Aquele júri que a gente vê em filmes, por enquanto estamos decidindo se ele vai ou não a júri popular esse processo. Ontem, das 6 testemunhas previstas, apenas uma prestou depoimento. O motivo foi a má qualidade do sinal de internet do fórum e também da cidade de Tabatinga. O problema foi resolvido após um vizinho emprestar o sinal de internet dele, que é via satélite. Para amanhã estão previstos os depoimentos de 3 delegados federais e também de um membro da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari. O juiz federal Fabiano Verli, que está conduzindo a audiência de instrução, viajou nesta tarde para Minas Gerais. Por esse motivo, a audiência desta quarta-feira deve ser toda feita através de videoconferência. Os 3 acusados desse duplo homicídio, o Amarildo da Costa Oliveira, o irmão Alzenei da Costa Oliveira e Jefferson da Silva Lima, devem ser ouvidos somente em outro momento a ser definido pela Polícia Federal. Ontem, a presidente do Supremo Tribunal Federal esteve visitando Tabatinga, onde se reuniu com lideranças indígenas e autoridades locais. Hoje de manhã ela viajou. Luana. Obrigada pelas informações ao vivo, direto de Tabatinga. Rony Elias, obrigada, boa noite e bom trabalho. A gente faz uma pausa bem rápida agora para o intervalo e na volta vamos falar sobre a surpresa de quem ia viajar hoje de manhã e se deparou com voos remarcados e até cancelados por causa de problemas na pista do aeroporto. A gente volta já já com essas e outras informações para você de olho no relógio. Agora são 6h25, voltamos em instantes. Quem tinha voo marcado para hoje, saindo aqui de Manaus, do aeroporto Eduardo Gomes, na capital, foi surpreendido por uma obra emergencial na pista. E aí o resultado? Voos atrasados ou mesmo cancelados. A má notícia veio logo cedo.
mas em cima da hora. Eu só soube aqui quando eu cheguei, quando eu estava lá na sala de embarque, eles anunciaram que não ia ter voo, que o voo tinha sido cancelado. É falta de respeito, né, de compreensão, porque a gente tem que ter um aviso, uma comunicação, porque nós estamos comunicando nossos trabalhos, as pessoas que estão esperando. Quem chegou para embarcar descobriu que 6 voos tinham sido cancelados e outros 7 remarcados no aeroporto, que é um dos mais importantes da região norte. Eles não mandam nenhum funcionário dar uma explicação aqui pra gente, nenhuma. Nós estamos aqui fazendo papel de bobo. A empresa responsável pela operação do aeroporto de Manaus disse que precisou suspender as atividades às 7 da manhã. Inspeções de rotina verificaram uma falha no asfalto. O reparo de emergência levou cerca de 4 horas. A informação da empresa responsável pelas operações aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus, é de que o aeroporto voltou a operar por volta de meio-dia pelo horário de Brasília. No início da tarde, algumas aeronaves já decolaram. Um avião de pequeno porte foi o primeiro a sair de Manaus depois da obra emergencial. As companhias aéreas afetadas com cancelamentos e atrasos informaram que estavam prestando assistência aos passageiros. E chegou o momento de trazer o G1 Amazonas para dentro do estúdio do Jan 2, porque no portal Você de Casa encontra hoje uma reportagem sobre o acionamento feito pela Defensoria Pública na Justiça para barrar a adaptação do T6 como nova rodoviária aqui de Manaus. Por isso, Patrick Marques, seja muito bem-vindo. Atualiza a gente sobre esse caso. Boa noite. Boa noite, Luana. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal do Amazonas, segunda edição. É exatamente isso. Esse é um dos destaques que a gente tem hoje aqui no nosso portal G1 Amazonas. Inclusive, nós temos aqui a matéria para mostrar esse caso que vem repercutindo aí desde o início do ano, que no caso a Defensoria Pública do Amazonas acionou a Justiça Estadual para barrar a adaptação do Terminal 6 lá no bairro Lago Azul para a nova rodoviária de Manaus nesta terça-feira. Em janeiro, a Prefeitura da capital lançou um edital que prevê a transferência da rodoviária para o Terminal 6. Só que aí a Defensoria fez várias alegações, como a Prefeitura não ter apresentado um estudo da área e também não ter ouvido a população sobre essa mudança. Na última semana, a empresa responsável pela adaptação foi anunciada pela Prefeitura, até que esse pedido foi feito hoje pela Defensoria Pública em caráter de urgência. Os detalhes você pode conferir acessando a nossa matéria aqui no G1 Amazonas, como você pode ver, né? Desde a situação de janeiro, quando a Prefeitura lançou esse edital e as alegações que a Defensoria Pública já tinha feito, inclusive na época, e como está agora após esse novo pedido e novas alegações serem feitas aí pela Defensoria Pública nesse novo pedido que foi feito aí para a Justiça, né, Luana? Volto com você. Obrigada, Patrick, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você e boa noite. E os moradores de Tefé estão sendo monitorados nesse período de chuva por causa das áreas de risco. A Defesa Civil tem feito um acompanhamento de perto em algumas comunidades que estão mais vulneráveis. A casa do pedreiro Raimundo Wagner começou a apresentar rachaduras nas paredes e no piso. Está com uns 6 a 8 meses. A gente sentiu a terra descer nesse barranco, aí quando foi de manhã a gente percebeu que tinha baixado o piso. A casa dele é uma das que estão sendo monitoradas pela Defesa Civil Municipal por conta do risco de deslizamento de terra. Nós identificamos 23 residências, elas estão sendo registradas através do cadastro em loco. A cidade de Tefé está entre os 9 municípios amazonenses em situação de emergência por conta de desastres naturais, segundo divulgação do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Todos os dados coletados pelos agentes são inseridos nesse sistema. A ferramenta é utilizada pelo governo federal para o acompanhamento das áreas afetadas e liberação de recursos. Aqui no bairro de São Raimundo, 24 famílias estão sendo acompanhadas pela Defesa Civil Municipal. Em outro ponto do bairro de Juruá, são 342 famílias vivendo em área de risco. A nossa preocupação maior é com as crianças, né, que vivem aqui nesse local. E quando há momento de muita chuva, a gente fica muito preocupado mesmo. Eu tenho muito medo, tem noite que eu nem durmo que preste.
Vários perigos provocados por tanta chuva, né? Inclusive, a Polícia Rodoviária Federal informou que novos trechos da BR-319 foram interditados. E o motivo seria justamente a chuva na região, em especial ali do quilômetro 708, na ligação entre Porto Velho e Humaitá. O trecho do acostamento, como você acompanha nas imagens, cedeu. De acordo com a PRF, a via está sinalizada e o trânsito segue em apenas um sentido. Portanto, fique esse alerta para quem pretende passar aí por esse trecho da BR-319. E a gente aproveita agora para ver como é que fica a previsão do tempo, se chove em todo o estado, se tem área que vai ter um pouquinho mais de sol. A gente tem o mapa com as informações do Sistema de Proteção da Amazônia e a gente vai começar de baixo para cima hoje. Nessa faixa mais escura que passa por todo o sul do estado do Amazonas, a nebulosidade vai ser mais acentuada. Ou seja, deve vir bastante chuva em toda essa faixa aqui. Se a gente subir um pouquinho mais para o azul, um pouco mais claro, que vai de Codajás até Tapauá, ali deve variar entre parcialmente nublado e nublado, com chuva em algumas áreas isoladas. E se essa chuva aparecer, é no período da tarde. Nesse azulão aqui, que vem de São Gabriel da Cachoeira e chega até Manaus, passa até Parintins, o que a gente vai ter o sol aparecendo entre poucas nuvens. Mas também pode ter ocorrência de chuva em algumas áreas isoladas no período da tarde. O solzão mesmo só aparece nessa pontinha amarela que é lá no norte de Barcelos. Sol e altas temperaturas. Por falar em temperaturas, vamos mudar de mapa para a gente ver como é que fica a mínima e máxima. Em Juruá, por exemplo, a variação fica de 24 a 31 graus. Tabatinga esquenta mais, chegando a 32. Pauini com máxima de 30 graus. A gente vai ter Manaus e Urucurituba com máxima prevista para 31 graus e Tapauá chegando aos 29 graus. Isso é a previsão que a gente tem, então, do CIPAM para amanhã em quase todo o nosso estado. E a gente faz uma pausa bem rápida para o intervalo. Daqui a pouco tem o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Será que a gente já conseguiu avançar muito nessa busca pela igualdade? Vamos falar sobre isso. E temos imagens de trânsito para compartilhar ao vivo com você. Olha só como é que está o movimento neste momento na Maripiranga, naquele trechinho de quem acabou de passar pela frente da rodoviária e escolhe se vai para Djalma Batista ou seguir para a Bola do Eldorado. Fluxo tranquilo às 6h34. Não sei se você de casa lembra dessa data, mas 21 de março é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial. Mas quanto a sociedade brasileira de fato já caminhou para acabar com o racismo, acabar com a discriminação? Em janeiro, o crime de injúria racial passou a ser equiparado ao crime de racismo, que é inafiançável e não prescreve. Mas será que isso é o suficiente? Mesmo depois de 2 anos, Afonso se lembra com detalhes do dia em que foi vítima de racismo em um shopping de Manaus. Esbarro na bolsa de uma senhora e aí ela vira para mim e ao telefone continua falando como se estivesse falando ao telefone, mas ao mesmo tempo falando uma série de palavras de cunho racista. Pedi desculpas por ter esbarrado. E ela continua falando, eu ouvia alguma coisa ligada a negro e tal. Ele perdeu um processo de danos morais contra o shopping pela forma como seguranças o trataram. Mas agora, com a lei sancionada pelo presidente da República, que equipara o crime de injúria racial ao de racismo, que é inafiançável e imprescritível, ele pretende responsabilizar a agressora. Quando a lei de racismo ela é formada, ela é montada, ela traz uma visão sobre a coletividade. Como que esse crime afeta a coletividade, todas as pessoas que estão inseridas em uma determinada raça. E aí, depois de alguns anos, nasce a qualificadora no crime de injúria, que é incluída no Código Penal. O crime de injúria racial é caracterizado quando a honra de uma pessoa específica é ofendida por conta de raça, cor, etnia, religião ou origem. Já o de racismo ocorre quando o agressor atinge um grupo ou coletivo de pessoas, discriminando uma raça de forma geral. Antes da lei, a pena para injúria racial era de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Com a sanção da nova lei, a punição passa a ser prisão de 2 a 5 anos. A pena será dobrada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Mas para o presidente do Instituto Nacional Afro-Origem do Amazonas, esse avanço precisa vir acompanhado de uma conscientização, não somente da sociedade, mas dos órgãos que promovem essas denúncias. Nós precisamos procurar saber se realmente
A instituição polícia está preparada para debater este assunto, porque o racismo e a injúria racial hoje no Amazonas, ela é desclassificada e tirada da sua importância para meras trocas de ofensas, e não é isso. Me senti ofendido, sim. Me senti desconcertado na frente de netos, porque você não diz essas palavras com outro intuito a não ser de ofender, de colocar para baixo. Bem, sobre o que disse o presidente do Instituto Nacional Afro-Origem Amazonas, sobre a polícia não estar preparada para debater a questão do racismo, nós procuramos a corporação e ainda aguardamos resposta. O espaço segue aberto. Agora, também convidei você de casa para se manifestar sobre esses outros assuntos do dia que a gente trouxe aqui no Jan 2, né? Vamos ver então quais são as mensagens que estão chegando para a gente. A gente tem aqui as mensagens do Célio Socorro, que diz assim: rodoviária já temos, basta só ter bom senso e investir na que temos, que é bem localizada, e não sacrificar mais a população com essa mudança radical e desnecessária. Sobre o assunto que a gente trouxe hoje, falando sobre a mudança da rodoviária. O Josmar diz assim: boa noite, é um absurdo esse aumento do ICMS, mesmo o Estado batendo recorde de arrecadação. Aumento de impostos pelo governo significa mais dinheiro para cobrir o rombo dos cofres públicos, devido aos maus gastos. O retorno do imposto ao cidadão é de péssima qualidade. Está aí o desabafo do Josmar, obrigada pela mensagem. O Ivan Costa diz assim: boa noite, o problema de caminhões e caçambas velhas é muito grave em Manaus. Nada é feito pelas autoridades e muitos acidentes acontecem. Está aí um alerta feito pelo Ivan na nossa interatividade. Que bom contar sempre com a sua participação. Você que manda a sua mensagem comentando os assuntos do dia, isso é muito importante para a gente. Pode inclusive mandar sugestão também de reportagem para a gente trazer o assunto aqui no Jan 2. Para você de casa, uma ótima noite. A gente volta a se encontrar amanhã com os principais assuntos do dia. Te espero.